obrigada a todas e a todos. Quero agradecer a presença da Ana Gestões, professora catedrática, investigadora, arquiteta e presidente da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte. Muito obrigada, Ana, por aceitar o convite. O tema de hoje é precisamente pensarmos a crítica de arte hoje. A questão do hoje é importante e é duplamente importante porque quando pensamos na crítica de arte, um dos seus critérios é a atualidade, que na verdade é isso que a distingue da análise, simplesmente, não é? Ter que ser feito ao mesmo tempo que está a acontecer qualquer coisa, a questão da novidade. Aliás, no século XVIII foi assim que ela surgiu, com os salons, precisamente como tendo a possibilidade de aparecer o texto escrito ao mesmo tempo que as exposições estavam a acontecer pela Société des Artistes de Peintre, ou seja, da Real Academia Francesa de Pintura e de Escultura. E a questão é, e hoje, como é que nós hoje vemos com as indústrias culturais, com o chamado muitas vezes do zapping cultural, como é que nós hoje podemos enquadrar a crítica da arte, o seu critério de atualidade, a sua base, que é o juízo de gosto, já vinda da Faculdade do Juízo do Kant. Como é que tu vês a crítica da arte hoje? Vejo-a muito global e muito diversa. Por um lado, digamos, muito mais aberta do que seria no século XVIII ou XIX, portanto, muito mais acessível a todas e a todos, por um lado, mas por outro lado também desgovernada de algum modo, não é? Portanto, o que me parece é que a crítica escrita e publicada em papel, impressa, falar de periódicos, de jornais, a perder força, o que eu considero que é uma pena, mas que tem a ver também com esta dispersão de meios, não é? Da cultura digital, que começou nos 80, suavemente, não é? É incrível quando pensamos como trabalhávamos há uns anos e como trabalhamos hoje. E, portanto, há uma valorização, eu até diria sobrevalorização da imagem em relação ao texto, parece. Sim, sim. Não é? O Instagram é um bom exemplo disso. Como, de facto, a escrita e um pensamento crítico da faculdade de julgar, de juízo crítico, feito em, não digo longa duração, porque já se calhar no século XVIII e XIX tinha uma coisa muito rápida para a época, mas hoje é um fenómeno de aceleração um pouco assustador, e essa capacidade de analisar, criticar, de escrever, de deixar fixado, um pouco a perder importância, porque há muito menos jornais também. Eu sou daquelas que ainda gosto de ler um jornal e de ler uma boa ou uma má crítica. Não é? Acho que é muito importante. Em Portugal, entristece-me um pouco haver muito poucos periódicos, será na Alemanha, em França, mesmo em Itália, ainda são lugares, e Inglaterra, não é? O Reino Unido, são lugares, pelo menos, da nossa cultura deste lado, onde ainda existe, acho que, sobretudo em França, eu acho que ainda se lê muito livros e jornais com bons suplementos literários, artísticos. Agora é um pouco inevitável, os tempos mudam, estamos a atravessar a grande revolução, não era que o Marx falava, não é? Tudo o que é sólido dissolve-se no ar, não é? Foi consagrado no livro do Marshall Berger, que é muito interessante, que é todo o processo de modernização, em que a grande alteração, enfim, no tempo, é justamente a velocidade, não é? A dinâmica das coisas. O Zygmunt Bauman, o estado líquido. Exato.
Está a ver? Exatamente, é a discussão. Acho que é muito interessante o que estás a dizer, porque muitas vezes é colocada a tónica nas pessoas, na pessoa do crítico e não tanto na questão da sociedade ou e que engloba os jornais e que engloba o espaço e que engloba o espaço de leitura. As pessoas de facto muitas vezes não leem ou não estão habituadas a ler, não desejam ler e portanto é de facto qualquer coisa muito mais imediata e que tem a ver com questões, como tu dizes, da imagem e bem. E portanto é difícil como é que se não há o tempo da leitura, porque de facto está a desaparecer. Outra questão que eu acho aqui, obviamente que a crítica também tem que ser uma crítica transparente, no sentido que estamos a partir do pressuposto que a crítica é um ato de comunicação, portanto não é uma coisa fechada e obsoleta. Portanto, vamos partir do princípio que é uma crítica que quer comunicar, portanto se não quiser comunicar não existe de facto essa ligação, essa ponte. Mas partindo do princípio que é uma crítica que quer comunicar, há de facto um problema de leitura. E portanto se as pessoas não leem, obviamente que os jornais também vão cortando, nomeadamente os suplementos, como dizes, e portanto de facto deixa de haver espaço para que essa crítica exista. O que é complicado, de facto, nos dias de hoje, não sei como é que... Mas eu sou relativamente otimista em relação a este tema, porque de facto existem outros canais e outros meios e que ganham melhor de algum modo. Por exemplo, a crítica de cinema, eu acho que continua a ser uma crítica muito ativa. Já estou-me a lembrar aquele filme que foi bastante... foi um sucesso, o Perfect Days, do Wim Wenders. Havia críticas em N blogs muito interessantes. Depois, inclusivamente, veio-se a perceber que os Beca e Lemoine tinham sido, de algum modo, os inspiradores daquela obra. Não é? Estamos a falar de arte, o cinema é uma das artes também. E perceber que o Wim Wenders tinha sido, de algum modo, tinha recebido um convite, não é? Uma encomenda do município de Tóquio para fazer um filme, digamos, de reportagem sobre o tema das casas de banho de Tóquio. E ele diz, não, eu não quero fazer uma reportagem, quero mesmo fazer um filme. Ou seja, eu quero fazer uma peça de arte. Belo filme. E, por exemplo, é muito interessante que houve muitas críticas mais favoráveis, enfim, a maioria, mas, por exemplo, a outra que introduziu o trabalho dos Beca e Lemoine, e foi muito interessante porque surgiram, agora estou-me a lembrar, que é um exemplo interessante, acho eu, surgiram em vários suportes. Mas eu acho que, concordo contigo, os suportes estão a mudar. Agora, a questão é mais fácil, acho eu, o cinema chegar às pessoas do que chegar às artes plásticas. Exatamente. As artes plásticas fazem parte de um conjunto relativamente hermético e erudito e de difícil, portanto, de difícil acesso e difícil compreensão. E, portanto, eu acho que aqui é complicado. Mas os públicos também estão a mudar, enfim, em relação à arte dita clássica, enfim, sobretudo aos museus de referência, é incrível, não é? Vimos a notícia da semana passada que o Louvre fechou. Quer dizer, é impossível, enfim, nós conseguimos entrar nos museus, mas digamos, é a rebelião das massas, de algum modo, não é? Do Ortega y Gasset, que é um livro que já tem 100 anos. E, portanto, há todo um novo público das massas que invade os museus, digamos. Agora, se acabam por ter tempo e vontade de desfrutar e de analisar criticamente as obras, não sabemos, porque não vemos, são pessoas a tirar fotografias, não é? Sei lá, estamos a contar que estive em Tóquio recentemente, numa exposição muito curiosa no Museu de Arte Ocidental de Tóquio, que é um museu feito pelo Le Corbusier, e que é uma exposição mesmo na MUS, naquele museu. São as ninféias, nénuphars do Monet, portanto, um tema absolutamente clássico. Era uma coisa incrível, as filas de japoneses, completamente na cabeça do sítio onde fez mais sucesso, aquela exposição, com um olhar muito atento, que eu achei isso muito
transforma muito eficazmente muitos temas e muitas situações nas artes visuais, na história da cultura, factos de cultura, por exemplo. Vi uma exposição fabulosa lá também, relacionada sobretudo com design, portanto, e com os objetos de cultura do nosso cotidiano, do dia a dia, sobre o ramen, uma sopa. Até brinco, não temos que fazer uma sobre a canja ou sobre a cozida à portuguesa. Era incrível a exposição. Portanto, há temas que estão a surgir para além do que é a pintura clássica ou a escultura, mas não tirando o lugar também. Eu acho que é essa ação que é muito bem sucedida. Se nós imaginarmos, para o caso de Lisboa, do Porto, ou Coimbra, a quantidade de exposições que existem é extraordinária, não é? Nós temos, há muito mais públicos diferentes que acorrem às várias exposições temporárias, Sociedade de Belas Artes, o CCB, a Fundação Gulbenkian, enfim, com lugares mais clássicos, mas pequenas galerias, e é um mercado, que é, de algum modo, também alimentado pela crítica. Pois, eu acho que a curadoria ocupa um espaço de bastante domínio, não é? Eu acho que a crítica cada vez ocupa menos espaço. Também, não estou a dizer que é culpa da curadoria, mas há de facto uma diminuição do espaço, não só real, que era o que estávamos a falar há bocado, mas também, no fundo, e com a diluição também destes dispositivos e da possibilidade, na verdade, do espectador achar que ele próprio, está certo, ele sabe o que é bom para ele. Isto tem a ver com as redes sociais e tem a ver com o acesso à cultura, que é positivo. Mas também por causa disto, na verdade, o crítico se calhar começa, em alguns aspectos, a perder a sua importância. Portanto, temos aqui uma faca de dois gumes. Por um lado, eu acho que ele nunca foi tão preciso como hoje, porque de facto esta informação toda que temos é uma informação que não está trabalhada, que não é filtrada, e podemos pensar depois em outros domínios, as fake news, nomeadamente. Mas por outro lado, também temos uma quantidade de pessoas que, felizmente, têm acesso à cultura e à visualidade da cultura, às imagens. E, portanto, eu não sei muito bem para onde é que isto vai. Eu acho que temos que nos organizar, sabes? E temos que ser mais agressivos e ter mais tempo. Pois. Temos pouco tempo. Temos um excesso de atividades e pouca concentração, porque eu acho que a ação crítica é diminuída. Pois. E acho que cada vez vai sendo aparentemente menos precisa. Portanto, nomeadamente a pressão das indústrias culturais, não há as programações, não há neste momento espaço que não tenha a sua própria construção de press release, portanto, que tenha agentes, eles próprios, para fazerem a divulgação da sua programação. E, portanto, na verdade, isso é bom, está tudo certo. A questão é que esses aspectos, de alguma maneira, tentam induzir o próprio crítico a uma linguagem, a orientar, de alguma maneira, uma narrativa crítica. E, portanto, que também acho que é importante pensar sobre isso. Eu creio, por exemplo, que nós na AICA estamos agora com esta ideia de começar um repositório, por exemplo, de mulheres críticas, que tu apoiaste imenso, que foi excelente naquele encontro com a AICA de Catalunha e a Espanha, e vamos continuar este ano. Por exemplo, eu acho que isso é um espaço interessante. Por um lado é uma fixação histórica, mas por outro lado também é reconhecer um trabalho crítico, e talvez pudéssemos pensar em fazer, será-te-me a lembrar, fazer, em vez de nos reduzirmos exclusivamente ao formato Zoom, com as AICAs dos outros países, fazermos aqui na Sociedade de Belas Artes, relacionamos, sim senhora, com a Espanha, se eles quiserem vêm cá, se não estão em Zoom, poderia ser talvez interessante começar a saltar um pouco desta bolha, que eu acho que também foi, enfim, quer queiramos, quer não, este período recente do Covid afetou muita coisa, não é? Alterou muita coisa e está na altura de retomar
com mais dinâmica, eu diria, estas ações mais dirigidas para jornais, para periódicos, mesmo para a televisão, por exemplo, era muito importante. Tu eras ótima a fazer uma coisa dessas, por exemplo, ter um programa a sério, uma espécie de elas devem fazer as duas. Qualquer coisa que chega à casa das pessoas, porque acho que a televisão ainda continua a ter alguma força, pelo menos em algumas gerações, acho que as gerações novas já propriamente, não é? Já viram. Mas quando as coisas têm qualidade e são interessantes, elas. Eu também concordo contigo, acho que é uma questão de serviço público. Exatamente. Concordo completamente contigo. É interessante. Devemos articular com a sociedade para achar o que é que tu achas. Acho ótimo. acho mesmo. É interessante pensar, pelo menos eu vejo assim, como é que primeiro a crítica não. Chegamos a um ponto em que a crítica parece que tem que justificar a sua existência. Devido a todas estas vicissitudes e condicionantes e novidades, muitas delas são boas, portanto não é isso que está em causa. A questão é como é que a crítica fica no meio disto e como é que a crítica também faz entender às pessoas o lugar dela, e acho que isso é o tal serviço público que eu acho que é importante, porque na verdade muitas vezes não se percebe a função da crítica, porque a crítica simplesmente já não diz o que é belo e o que é feio, porque já passamos a fase, obviamente, do ponto de vista da história da arte e da história da cultura, do que é belo e do que é feio, é uma coisa do século XIX ou até mesmo do século XX, já não interroga, já não usa estes conceitos, como sabemos, e portanto, na verdade, como é que se lida agora com isto? Qual é o critério? Qual é a bitola? Nós estamos num mundo, enfim, exagerando bem, que já não há bem e mal. Pois. Tudo misturado. O bem pode ser mal, o mal também pode ser bem. Isto é global, claro. E atinge a faculdade de julgar. Exatamente. E vivemos um momento que eu diria muito preconceituoso. Também acho. Muito preconceituoso, não é verdade? Completamente. A muitos níveis. Há coisas, eu acho que... Coisas que tu não podes dizer, que eu não posso. São cortas de cabeça. Mas uma pessoa vai dizendo, porque de facto o preconceito... Não, mas se calhar tens que... Mas é isso, quer dizer, a crítica virou ao contrário, é o feitiço contra o feiticeiro, não é? É extraordinário. Há muita confusão. Eu acho que há muita confusão. Mas vamos tirar partido dessa confusão, que isso é bom. Portanto, as coisas estão, os dados estão lançados e podemos, se calhar, trabalhar de uma maneira construtiva e pedagógica, não te parece? Completamente. Aliás, uma das funções da crítica é a questão pedagógica, não no sentido paternalista, que isso é terrível, mas no sentido de tornar a obra inteligível, de alguma maneira. Dentro do limite, há sempre aquela perplexidade. Eu costumo dizer que é como a poesia, não se pode explicar a poesia toda, senão perde a graça. Há uma parte que tem que haver... O mistério. Perde o mistério, a metafísica, não é? Aquilo não se pode explicar tudo. Portanto, não é uma atitude paternal ou didática nesse sentido, mas no sentido de permitir a obra. Permitir a obra às pessoas fazer esta ligação. E acho que o crítico tem uma função muito importante e que vai além de um trabalho de assessor de comunicação, vai... Muito para além. Muito para além, que é um trabalho completo. É um trabalho de exatamente, facto, de construção. Independente. Exatamente. Mas isso é muito importante, porque às vezes quando me convidam para visitas, e eu digo que não vou, depois tenho que explicar porque é que não vou. Visitas orientadas, porque em princípio um crítico não vai a uma visita orientada. A intenção é muito positiva, esse convite. A questão é que quem vai a uma visita orientada são pessoas, a última pessoa a ir a uma visita orientada é precisamente o crítico, que tem que construir uma narrativa, um pensamento absolutamente destacado da obra em si para poder falar sobre ela. Portanto, a obra é finita, a obra quando está cá fora é aquela, não é outra coisa. Portanto, todos os discursos que venham modificar de alguma forma, ou complementar ou justificar essa obra, acabam por criar inevitavelmente uma narrativa para quem pretende isenção, não é? E portanto, isso às vezes também não é perceptível. Isto é, um crítico não é um jornalista cultural, também são coisas diferentes. Exatamente. O jornalista é um divulgador. Exatamente. O crítico toma partido, não é? Assume com coragem, enfim, a defesa, o ataque,
desvendar até um certo ponto de uma obra, tomam partido, não é? E tem um papel político muito importante. Bastante. Já dizia o Baudelaire. Exatamente. E o Balzac. Enfim, a crítica tem que ser voltamos sempre política. a estes senhores. Que engraçado, quando a crítica aparece, foi pela mão dos escritores. Diz o Baudelaire, o Zola, etc. Exatamente. Nem sequer não foram artistas plásticos ou artistas sem plásticos, enfim, músicos. Quem começa a fazer a crítica da arte do ponto de vista enquanto exercício escrito são de facto os escritores. É interessante isso. Portanto, logo aí mostrando alguma isenção, talvez, perante a obra, um olhar exterior a ela. E o assumir também há uma certa, não quero dizer cultura literária, mas digamos, no fundo aproximando-se também de uma certa produção artística que é a escrita. Precisamente. Não é? Que é muito interessante. Pois é. Não é? E de facto é importantíssimo, não é? Na crítica escrita, quer em blog, quer digital, quer jornal, a capacidade de chegar ao público. Eu costumo dizer que é o primeiro parágrafo que não desistimos de ler. Sim, sim. Que se consegue ganhar o leitor com o primeiro parágrafo. Mas é pena, de facto, a crítica ser pouco suportada pela imprensa. Pois. Não sei como dar a volta a isto. Temos muito poucos jornais em Portugal. E vamos Temos dois, não é? Pois. E porque houve uma altura que até a crítica da arquitetura tinha espaço. Exatamente. Crítica da artes visuais, não, de revistas há, mas uma crítica que chega ao público comum, estás a ver, que é muito importante para fazer opinião, digamos, o que nós temos hoje, talvez mais, do outro lado, são alguns movimentos cívicos, estás a ver, que se organizam, mas que estão afastados da questão da crítica da arte. Eu acho que, e por isso é que eu costumo dizer que sou otimista, acho que isto vai tudo fluir para o mesmo rio em breve, esperemos. Portanto, temos que aconchegar a coisa. Mas isso é mesmo importante, porque por outro lado também, no sentido inverso, mas nesse sentido também, o crítico muitas vezes também não vai ver muitas coisas. Sei lá, um crítico de artes plásticas não vai ver concertos, não vai ao cinema, acaba muitas vezes por ficar ali num certo hermetismo que não é interessante, a palavra mesmo esta não é interessante, depois quando produz um discurso que pode juntar e ligar com uma série de coisas e não o faz. Portanto, também tem que haver aqui essa curiosidade, na verdade é manter a curiosidade, acho eu. Manter a curiosidade. Manter a curiosidade do público e dos próprios. Exatamente, e do próprio crítico. Não é? E procurar janelas, procurar coisas novas, procurar ligações, porque muitas vezes nós vamos ver manifestações artísticas, estamos a falar de crítica de arte, portanto vamos falar de manifestações artísticas que aparentemente não têm nada a ver com o nosso trabalho. Estava a dar, por exemplo, o exemplo da música ou do cinema, no caso das artes visuais. E de repente encontramos ali coisas que podem ser muito úteis e muito, até do ponto de vista da sensibilidade, da acuidade sensitiva, para falarmos depois de outra coisa qualquer. E, portanto, acho que há aqui uma elasticidade ou uma fluidez que acho que também poderia existir. Que, no fundo, a crítica da arte é uma crítica cultural, não é? E as artes visuais não existem separadas da outra produção criativa. Exatamente. Que é importantíssima. Eu dei o exemplo do cinema, estás a falar da música, a literatura, a arquitetura e as artes visuais. Aliás, a nossa AICA, a AICA Portugal, é muito distinta por isso, porque liga críticos de arquitetura com críticos de artes plásticas, de artes visuais, e temos um prémio em dupla que tem funcionado, de facto, acho eu, muito bem e é muito interessante, e que é uma ação crítica, não é? A escolha do prémio, dos dois prémios
todos os anos. Mas acredito que podemos ir mais longe, sim, podemos ir mais longe em tomar mais partidos e escrever mais. Mas, no fundo, ganhamos todos mais mundo, não é? Porque, na verdade, isto são manifestações que nos trazem mundo também, não é? E a própria ligação que estavas a dizer há bocado, que conflui tudo para o mesmo sítio. Eu concordo. Mesmo todas estas manifestações sociais que nós estamos a ver um pouco por todo lado e que estamos a viver um momento muito difícil do ponto de vista mundial, como sabemos, as guerras, o preconceito, uma série de coisas perigosíssimas. O clima hoje está... Hoje dá para mim que o clima está sempre... Aqui nós estamos muito mal, mas lá fora está terrível hoje. E, portanto, todos estes fatores colocam desafios também ao crítico de arte, à crítica de arte, não é? Como é que vai lidar com isto tudo? Eu acho que a única forma de lidar é, de facto, fazer uma ligação, haver este genuíno interesse, esta genuína curiosidade por outros aspectos, inclusivamente aspectos sociais, aspectos políticos, de uma forma mais assertiva. Acho que a crítica tem que ser mais militante, concordo contigo. Mas, por exemplo, agora estou-me a lembrar, a Bienal de Veneza este ano, e há 2 anos, quer dizer, pelo menos as dedicadas à arquitetura, estão cada vez mais longe do que é a produção canónica da arquitetura. São tomadas de posição políticas, com consciência dos problemas climáticos, da guerra, das questões, enfim, do quadro geopolítico global, género, enfim. Portanto, estamos de facto a atravessar uma revolução que é uma coisa extraordinária, mas às 2 por 3 bastante exógena, não é assim? Porque às vezes dizemos, mas onde é que está a arquitetura, não é? Por exemplo, o Parque de Portugal é uma coisa lindíssima, com as imagens do anoitecer, uma beleza. Vamos ver se podemos trazer aqui, acho que vai haver uma zona de matéria agora no dia 3 de julho, e no fundo entender, não é, do ponto de vista crítico, porque estamos no fundo a acercar-nos a tratar de temas outros que não a clássica construção, a arquitetura, estás a ver? Claro. É de facto muito. E nas artes visuais é a mesma coisa, não é? E se quiseres também no cinema, por aí fora. Achas mais desafiante fazer crítica de arquitetura ou de artes plásticas? Eu acho que de artes plásticas é mais desafiante, pelo menos para mim. Mas tu és arquiteto. Sou arquiteto. Claro que a mim interessa-me mais a crítica da arquitetura, mas lá está, neste momento quase não há espaço para a crítica da arquitetura, que é pena. Pois é, penso muito que era enfim, o público há 20 anos tinha um suplemento, 1000 folhas, que tinha crítica de arquitetura todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, era uma coisa permanente, havia sempre alguma coisa que se podia falar. E de facto pode-se falar, há muita coisa, vamos falar da cidade, da mobilidade, dos últimos edifícios, das exposições, das curadorias, enfim, e é pena. Nesse sentido, eu já não sou tão otimista, acho que as coisas estão um bocadinho a fechar, e a fechar muito também pelo preconceito, sabes? Como é que tu vês aqui o futuro das cidades? Tens assim alguma ideia que queiras partilhar assim de repente? Muita globalização e as cidades com uma mutação populacional imensa. No caso, por exemplo, de Lisboa, que é uma cidade que está com o centro muito abandonado. Portanto, o fenómeno de turismo é global. Sim. É uma coisa que nós sentimos em Lisboa, mas eu acho que existe em todo o mundo, quase. O que acontece que desequilibra é quando, digamos, os centros começam mesmo a ficar desocupados, sem função de cidade, que é servir população, portanto, significa que tem que haver escolas, tem que haver
comércio de bairro, pequenos equipamentos, essas coisas começam a desaparecer. Vai ao supermercado na Baixa e tem fruta turista cortada aos bocados, por exemplo. Eu acho que, infelizmente, Lisboa está, e sou mesmo muito crítica, está a atingir um nível bastante assustador. Porque já é também difícil viver no centro. Lá está, não há os equipamentos de proximidade, começa a ser absolutamente impossível. Eu acho que isso é muito triste. Não sei o que é que pode acontecer. Há cidades que vivem e morrem, não é? Mas começam a não, e quer dizer, as pessoas acabam por vir para outras zonas, porque depois são muito caras, é impossível a população local comportar valores iguais a certos estrangeiros com muito dinheiro, e é tremendo isso. Por exemplo, um dos aspectos que me custa muito ver é o desaparecimento das livrarias. Não é só o livro, são as livrarias. Não é? E há cidades que conseguiram usar sistemas, digamos, de apoio. O caso de Paris, por exemplo, que faz com que ainda existam muitas livrarias abertas à noite, no Quartier Latin, não é? L'Écume de Paris, está aberto até à meia-noite todos os dias e tem público. Isto depois é... Em relação a isso, podemos fazer muita crítica mesmo. E voltamos à questão inicial, não é? Como é que se chega às pessoas? Como é que a parte cultural é incrementada, é desenvolvida? Porque isto é, de facto, a questão da leitura, a questão de haver interesse em entrar numa livraria, não é? Também leitura, digamos, partilhar ideias, o confronto de ideias, não é? O partilhar, não temos que estar de acordo todos, não é? Uma coisa importante. Partilhar ideias, podem gostar. Também há, eu estou sempre com vontade de não ficar muito triste, há outros lugares, há galerias tão interessantes onde acontecem imensas discussões interessantes. Temos que ter alguma esperança, mas o facto das novas livrarias também, sei lá, por exemplo, agora em Arroz abriu uma de tipos de papel, não sei o quê, não é? Morrem umas, nascem outras, não é? Vamos... Pois é, importante que aconteça, não é? Que isso continue a acontecer, se calhar já no Chiado, não é? Porque voltamos à questão... É importantíssimo que a Escola de Belas Artes seja no Chiado, que a Sociedade Nacional de Belas Artes seja em pleno centro oitocentista, não é? Com os jacarandás, é fundamental. Os jacarandás. E que tenha muitas atividades como esta e que traga pessoas, não é? Acho que isto está tudo efetivamente ligado, é um lugar comum, mas é verdadeiro, porque de facto umas coisas incrementam as outras e as outras incrementam outras por sua vez e, portanto, é preciso divulgar a cultura, é preciso também criar curiosidade, as pessoas também têm que ser bem acolhidas nos sítios, porque também se não forem bem acolhidas também não vão. Mas aqui são bastante bem acolhidas. São bastante bem acolhidas. E portanto haver eu também acho que é, não criar barreiras, não criar situações que afastam as pessoas e portanto acho que isto é muito importante, facilitar nesse sentido. Mas, bom, não sei, do ponto de vista da crítica de arte, acho que a crítica de arte tem que se pensar ela própria também, que é um pouco que estamos também aqui a fazer hoje, e no sentido dela poder ser mais clara quanto à sua função, no momento em que tem tantos desafios, que vai sendo encostada, porque há outras situações, há outras problemáticas, há outros agentes culturais, que isto é uma questão importante, que sobrepõe, tem mais poder. Tem mais poder, precisamente. E voltamos também à questão do capitalismo, não podemos fugir dele. Depois, tudo que é sólido se dissolve no ar, é o Manifesto Comunista, precisamente, 1848. Tu começaste por aí muito bem, porque de facto não... Que é uma visão, não é exatamente catastrófica, mas é a ideia de que o capitalismo vai, quer dizer, tem uma tal dinâmica, enfim, conjugado com a Revolução Industrial e agora com a Revolução Digital, não é? Que é uma coisa de facto... O Marx dizia: tudo o que é sagrado vai ser desacralizado e tudo o que é sólido vai desaparecer, vai ficar líquido. Pois,
E na verdade estamos nesse ponto, estamos aliás, nesse no ponto. digital, não é? Que é bastante inevitável, é muito cómodo e podemos vir a ter agora, muito em breve, críticas feitas pelo ChatGPT, por exemplo. Damos 3 palavras de keyword, não é? Palavras-chave, e faz-nos a crítica. Mas sim, mas. E aí temos que falar de uma outra coisa, que é o papel das universidades e da escola neste quadro. Eu digo a escola, será, por exemplo, estou-me a lembrar, o Liceu Camões tem uma atividade, que é um liceu relativamente central da cidade e tem bastante atividades, faz imensas coisas de música, teatro. Se pensássemos isso, também ligado à produção artística, à criação e à crítica, portanto, chegar a esses espaços que no fundo estão a formar a nossa juventude, podia ser bem interessante. Sim. É que eu acho que isso é Temos imenso que fazer, temos estamos aqui com uma lista. Isso é horrível. Acho que há muito a fazer, no sentido também das pessoas. A questão da cultura. Somos mulheres, começamos logo a pensar em organizar as coisas, mas tem que ser, ainda bem. A questão cultural é fundamental, porque na verdade, uma questão que eu acho que, agora apetece-me falar sobre ela, que é a redução dos estudos humanísticos das licenciaturas. Nós cada vez temos menos história, menos sociologia, menos literatura, menos filosofia, menos línguas, será que o alemão já não existe. E portanto isto é muito O complicado. francês acabou. Isto é muito complicado porque na verdade quando se reduz, na verdade só se procura fazer quase técnicos, isto é muito complicado. É péssimo. Porque retira no fundo as faculdades que ajudam a pensar, não é? A faculdade do pensamento é mirrada. Um certo gosto pela vida também. Sim. Não é? Sim, porque a crítica também tem um prazer lúdico. Agora, falar da parte mais festiva. A crítica também, no fundo, convida, venham ver isto. Venham ver isto, isto é bom. Venham à festa. Venham à festa, venham ver isto, vale a pena, venham daí, não é? Também convida à viagem, venham. Portanto, também há uma parte lúdica da crítica que é uma criar coisa... o apetite, como dizias, a curiosidade, a vontade. No fundo, a crítica também é uma forma de ser feliz, não é? Mas é verdade, que exatamente, é verdade que nos tratemos com uma outra iliteracia. Por exemplo, eu ainda faço exames à mão, escritos à mão, uma coisa, aliás, já não sei quem me dizia, mas como é que consegue ler tão bem uma letra? Eu consigo ler todas. Mas já começa a ser difícil, não é? Temos jovens estudantes com 20 anos que escrevem à mão. Não estão habituados. E, portanto, quando o escrever, usando a mão e a caneta, é uma escrita à velocidade do pensamento e da respiração. É muito diferente de escrever, enfim, um bocadinho em copy-paste. Mas isto para dizer que eu penso que, claro, se calhar é uma pequena porcentagem, mas eu acho que há uma porcentagem ainda de jovens que têm muito gosto pela leitura e por entender as coisas, entender o que é que está por trás da produção, do modo como é uma cidade, do modo como é criada uma obra, é feita uma escultura, perceber o que está à volta dessa criação, que no fundo tem a ver com a paixão pela obra de arte. É uma palavra que temos que falar da obra de arte e paixão. Claro. Ou seja, a paixão leva-nos a querer saber mais, a querer perceber, a querer e vamos descobrindo, não é? Várias camadas. Há obras que são extraordinárias, não é? Cada vez que as vemos, que as sentimos. E essa também é a função do crítico, no fundo, também convidar essa descoberta, convidar essa curiosidade. Na verdade, quando alguém começa a descobrir qualquer coisa a mais sobre a obra de arte, é natural que se consiga relacionar melhor com ela e ter estas camadas que estás a dizer, essa curiosidade. Pois, e acho que também é uma função do professor, se quisermos, e por aí, o próprio professor também tem essa função de
convida os teus alunos, não é? Convida os teus alunos. Se não devíamos fazer um curso de crítica, o que é que achas? Acho bem. Acho. Acho que se calhar ficamos por aqui, não sei se Já temos muitas propostas. Já temos muitas propostas. Não consegui dar vazão. Não sei se já alguma... passou uma hora. Esta é rápida. Não sei se queres dizer assim uma última coisa que te apeteça, uma inquietação que queres partilhar connosco. Quero dizer que sem arte e sem arte visual a vida não tem sentido. E que o crítico, portanto, para além dos outros agentes, tem um papel fundamental nessa análise e partilha, no fundo, do seu pensamento. Não quer dizer que o crítico saiba tudo. Claro. Enfim, estamos longe de ter já querelas, não é, entre os críticos, não é? Mas às vezes, muitas vezes é uma descoberta também entre críticos. Vem a crítica, vem a contracrítica, mas a ideia de que a crítica, ou seja, a capacidade de julgar, de separar o trigo do joio, de tomar um partido e partilhar, não é, com coragem essa opção, essa vontade de produzir conhecimento ao mesmo tempo, é fundamental para manter a criação em artes, os criadores ativos e essa paixão pela arte. Ana, muito obrigada. Obrigada.